Boa noite, estamos ao vivo nesse domingo, 4/7/2021, agora são 9 horas e 18 minutos para mais um programa Interview. Nesse domingo, para dar uma variada na agenda sempre muito pesada, a gente traz alguma coisa mais cultural, mais leve e inovadora. Nós vamos receber hoje o Luciano Cunha. Luciano Cunha é o criador do Doutrinador, do Destro, enfim. Ele vai falar um pouco para a gente do trabalho. Doutrinador é um super-herói brasileiro. É um super-herói? É um anti-herói? Não sei, vamos descobrir. Mas que surgiu nos HQs, né, nos gibis, ganhou volume, ganhou proporção, o pessoal gostou do conceito e acabou tomando espaço aí no mundo todo, virou filme e o caramba quatro. O Luciano vai falar um pouco para a gente sobre isso. Boa noite, Luciano, bem-vindo. Boa noite, Diogo. Boa noite, pessoal aí que está nos assistindo. Obrigado pelo convite. Um abraço aí ao nosso amigo Sileno, que sempre está dando uma força aí, abrindo caminho, quebrando gelo para a gente, nossos parceiros na trincheira conservadora. E obrigado aí pela oportunidade para contar essa história. Bastante coisa aí para contar para o pessoal conhecer. Eu é que agradeço, Luciano, porque, olha, é tão raro a gente encontrar conteúdo cultural de direita, de qualidade, né? E quando aparece, precisa ter visibilidade. Quando o Sileno me apresentou a pauta, o Sileno, para quem não está habituado ao Tribuna Diária, está chegando por aqui agora, o Sileno é o editor-chefe do jornal Tribuna Diária e também é um dos responsáveis por grande parte da agenda do canal. E ele, quando ele me apresentou a ideia, eu achei maravilhoso, porque a gente divulgar esse tipo de trabalho. Luciano, vamos começar falando um pouco de você. Não é muito comum a gente ver conteúdo brasileiro, cultural, de direita, ainda mais de arte, HQ. Eu, pelo menos, desconheço profundamente essa área da cultura brasileira. Como você caiu nisso? Como é que a gente chegou nisso? Fala um pouquinho de você aí entrando nesse caminho de produzir conteúdo de direita. Como é que isso se deu? Rapaz, na verdade, eu acho que até você iniciou de forma assim. Eu estou pensando aqui, depois que você falou que é difícil achar, né? Difícil encontrar conteúdo de direita, ainda mais no meio cultural e principalmente né, no setor de quadrinhos no Brasil. Me ocorreu aqui rapidamente que eu não conheço nenhum outro quadrinista, né, que é o nome que se dá de quem trabalha na área no Brasil. Eu não conheço nenhum outro quadrinista que tenha publicado alguma coisa. Conheço quadrinistas que são conservadores, claro, inclusive o pessoal que está trabalhando comigo, né, que, como eu vou contar daqui a pouquinho, como eu fui cancelado, né, então quem trabalha comigo hoje corre esse risco também de ser cancelado na área, mas realmente não tem outro profissional, outro artista, outro quadrinista, outro editor ou autor fazendo isto no Brasil nesse exato momento, entendeu? Eu sou realmente o primeiro e estou aí como se fosse um bandeirante abrindo a clareira no mato. E, assim, eu cheguei nesse estágio, né, vamos dizer assim, da minha carreira, depois de um pouquinho mais de 30 anos trabalhando nisso, né? Meu primeiro emprego foi com Ziraldo, cara. Eu tinha 16 anos. Eu desenhava a revista do Menino Maluquinho no estúdio do Ziraldo. Eu era um moleque, era praticamente um adolescente. E aí, enfim, eu estou nessa guerra aí há muito tempo. E foi com o Doutrinador, né, que é o meu principal personagem. E agora há pouco tempo eu criei o Destro, a gente vai falar deles. Mas o Doutrinador, que é o meu principal personagem, que, como você falou, virou filme, já foi para um monte de países. E essa semana estreia na Rússia, estou muito feliz por isso. E aí, o Doutrinador foi meu primeiro, na verdade, depois de tanto tempo, foi o meu primeiro trabalho autoral que realmente fez sucesso, que explodiu. E isso foi em 2008. Não, perdão, eu criei em 2008 e ele deu uma explodida em 2013. Ou seja,
Já se vão lá quase, né? Quase não, 8 anos já, porque foi em março de 2013, o tempo passa igual um raio, igual um relâmpago. Então, foi assim, cara. Eu criei o Doutrinador em 2008, e para quem não conhece o personagem, ele é um vigilante, né? No melhor estilo, assim, Batman, o Justiceiro, né? O Punisher, ou então tem alguma coisa do Rorschach, do Watchmen, tem um pouquinho também de V de Vingança. E o diferencial, na verdade, do Doutrinador é que, né, ele é um anti-herói que vive no Brasil, ele caça políticos corruptos. Então, essa foi sempre a grande polêmica que envolveu o personagem desde lá do início. E como eu falei, eu criei em 2008, mas ele dormiu na gaveta durante 5 anos, justamente pela falta de coragem das editoras para as quais eu enviei o material. E eles sempre, né, as respostas eram sempre as mesmas. Pô, a gente gostou, achou interessante, mas a gente tem medo de publicar porque pode dar problema, a gente pode ser processado pelos políticos, porque, né, o Diogo, é um personagem ficcional, obviamente, é uma ficção, é um quadrinho, é entretenimento, mas ele tem um pé na nossa realidade, né? Um pé não, na verdade, ele tem os 2 pés e o corpo todo na nossa realidade. Então, as editoras temiam, né, serem processadas por algum político ou algum partido, alguma coisa assim, e por isso o personagem dormiu ali 5 anos na gaveta. E só em 2013, né, que eu decidi, até por pilha mesmo, né, por força de 2 amigos que trabalhavam comigo na época, eu trabalhava na gerência de comunicação da Petrobras, para você ver, cara. Caramba. Porque a minha formação é designer gráfico e também fiz marketing. Então, eu trabalhava na gerência de comunicação da Petrobras, ou seja, em 2013, no olho do furacão, né, ali no coração do petrolão. E aí, por pilha de 2 amigos meus que trabalhavam comigo e eram igualmente indignados com a nossa, né, no nosso panorama de corrupção no Brasil, eles, de tanto de me botaram pilha, eu reformulei o personagem, eu coloquei, né, a sua famosa máscara com os olhos vermelhos, a máscara de gás, com capuz, eu tornei mais sombrio, ainda mais violento. E aí comecei a publicar no Facebook, cara, como quem não quer nada, literalmente só para externar aquela minha revolta, aquela minha indignação com a nossa classe política, em 2013. Então, aquelas coisas, né, cara, que só acontece uma vez na vida. Eu começo em março de 2013 a publicar por conta própria, né, no Facebook, colocando lá as páginas do quadrinho. E aí, em junho de 2013, né, começam as manifestações, aquele período que todo mundo conhece, todo mundo sabe ali o que aconteceu, e o personagem, ele ganha muita audiência, muita relevância nesse momento, porque ele vai totalmente de encontro, né, como é que eu vou dizer, aquele período de manifestações, de que parecia que o Brasil tinha acordado e aquela dose maciça, né, de pessoas indignadas indo às ruas e tal. Então, a identificação das pessoas era muito grande e o personagem, assim, cresceu muito, ganhou muito seguidor, muitas curtidas na época, né? Aí hoje o personagem tem 145 mil curtidas, eu acho. O Facebook, né? A partir do momento que eu me declarei um autor conservador, o Facebook me tira mais ou menos cerca de 30 curtidas, 30 seguidores por dia na página. De um tempo para cá, eu já perdi uns 3 mil seguidores, assim, como se as pessoas tivessem desaparecido. Mas enfim, é normal, né? Isso, e a gente sabe Sei bem o que é isso. Luciano, antes de você seguir, tá seguindo bem o relato, quero só destrinchar alguns pontos aí que você colocou que eu acho que são importantes. Vou voltar um pouquinho, você falou assim, pô, você falou aí com o Abril dizendo que tem poucos, né? Eu acho que tem só eu. Você falou, basicamente.
Você falou, começou lá em 2008, pô, 2008, nem mesmo você conseguiu botar para rodar, ficou lá na gaveta, ninguém pegava. A que você atribui isso, né? E a gente para pensar que nós estamos em 2021, né? E aí você contando a história, a gente vê com clareza a conexão entre o sentimento das pessoas que vão para as ruas canalizados no personagem que você criou. Talvez tenha funcionado Sim, muito, né? A gente teve aquela época do pessoal usando a máscara do V de Vingança, indo para sim, a Paulista exato. de verde e amarelo, tal. Então, o ambiente popular estava muito alinhado com os princípios e valores, né, e motivações e ações do personagem. Me parece aí que a coisa casou. Mas de 13 para frente. Mas, quer dizer, mesmo depois desse ambiente favorável, mesmo depois do sucesso do doutrinador, mesmo depois de você ter conseguido se estabelecer trabalhando dessa forma, por que mais não apareceu? Qual era o porquê no passado? Qual era o porquê de você não conseguir no passado? Quer dizer, o pessoal não pegava, era medo do. O cancelamento não existia ainda como existe hoje, Não, né? Da não. empresa ser cancelada. Como é que era no passado? Como é que isso é hoje? Por que a gente ainda não tem na tua visão? Você que está no meio aí, antes da gente continuar na linha dos personagens, que é importante, eu quero pegar um pouco da tua experiência nessa estrutura de quem está por dentro, para as pessoas compreenderem por que é tão difícil sair da dominação cultural no Brasil, né? Você sentiu na pele. Como é que era a coisa no passado e como é que é hoje? A que você atribui aí essa voz que clama no deserto da arte no Brasil? Não, então, é uma ótima pergunta, mas, assim, como você falou, é bem diferente, né, cara? Em 2008 não existia essa polarização insuportável que a gente vive hoje. Então, mas em 2008, o Doutrinador não era publicado, Diogo, pela seguinte coisa. O personagem, né, ele, para quem já leu, para quem conhece as primeiras histórias, né, tem vários não, aliás, todos os vilões que ele executa, porque ele realmente caça os políticos, ele não prende, não é como, né, o Batman, o Super-Homem e tal. É o Punisher. Ele igual o Punisher, ele não prende, ele mata os caras. Então, ele mata os vilões. Então, os vilões, né, principalmente na primeira aventura, tem 3 aventuras publicadas até hoje, eu estou fazendo a 4ª. Aliás, né, até daqui a pouco a gente pode falar sobre isso, sobre a 4ª, que vai ser mais uma polêmica aí. E aí, então, na primeira edição, você vê ali claramente, que eu deixo bem claro, quem são esses vilões, porque o que eu pretendia? Deixar realmente, assim, de forma bem clara, que era uma vingança para o leitor, né? Para o leitor brasileiro, ele se sentir vingado, entre aspas, pelo menos na ficção, cara, pelo menos no papel, entendeu? Então, tem ali, assim, claramente, de forma bem fácil, identificável, esses vilões, porque esses vilões são símbolos da corrupção, entendeu? São símbolos da corrupção brasileira. Então, você tem lá o cara, né, o chefão do Maranhão, tem o cara... Que por acaso fala assim e falta um dedo. Entendeu? Mas não chama Lula, mas ele fala assim e falta um dedo. Tem. Não, então, do Maranhão é até, né, o famoso brasileiros e brasileiras com bigodão, a família toda, né, a filha, o filho, enfim. Mas não chama Sarney. Não, não chama Sarney. não chama Sarney. Então tem lá facilmente identificável, tem o Sarney, Zé Disseu, Lula, enfim, todo mundo. E isso, lá no início do personagem, no início da história do personagem, amedrontava as editoras. Eles falavam assim, pô, cara, isso aqui a gente gosta da história, a gente acha bacana a trama e tudo, é impactante, é polêmico, porque, né, enfim, polêmica sempre vende, né, cara? E aí, só que os próprios setores, assim, de advocacia das editoras, né, sugeriam a eles não publicar porque podia dar merda, literalmente, né? Porque os caras, pô, isso aí os caras vão nos processar e vai dar problema.
Então, essa foi a razão de ele não ter sido publicado antes, assim que eu criei. E, de qualquer forma, em 2013, né, foi como eu falei, essas sincronicidades da vida, né, de você estar no lugar certo na hora certa. Né? Quando eu reformulei o personagem, de certa forma, eu o fiz de forma assim mais profissional, entendeu, Diogo? Eu queria, porque como desde o início a identificação das pessoas, quem teve contato com o material, a identificação era tão grande que eu sabia que eu tinha um produto muito potente, uma coisa na minha mão com muito potencial. Então, quando eu reformulei o personagem e comecei a publicá-lo na rede social, que era só o Facebook na época, e como a resposta também, já desde o início, era muito boa, o feedback era o melhor possível, o que eu fiz? Eu tive a assessoria de um amigo meu de infância, o Marcos Vinícius, que é advogado, e ele me sugeriu e me orientou, né, a falar assim, Luciano, ó, pô, você pode ir até aqui, né? Ele lia as páginas, ele falou, ó, você pode ir até aqui para que você não seja processado. E aí foi isso que eu fiz, eu o segui, né? Então esse foi como é que eu vou dizer? Foi também um fator importante para mim nesse segundo momento, né, da história do personagem, para que ele ganhasse relevância de uma forma, para mim, Segura. mais segura, né, e literalmente, mais profissional. Então, nesse segundo momento também, né, em 2013, a gente também ainda não tinha essa polarização. Mas diz uma coisa, foi esse o advogado que autorizou o soco no Lula, não? Teve um soco no Lula aí, não teve? Não, teve, então, cara, isso que essa é a grande, como é que eu vou dizer, né? Essa é a grande divisor de águas. Esse é o grande divisor de águas, né, para mim, na minha vida, até, né? Porque essa ilustração desse soco no Lula, o mais curioso de tudo, Diogo, é que ele é um desenho de 2016. É uma ilustração que eu fiz em 2016, né? O doutrinador socando o Lula, baseado numa imagem icônica para quem gosta e lê quadrinhos. É baseado numa imagem icônica do Batman dando um soco no Super-Homem, numa história desenhada pelo Frank Miller em 86, que é o Cavaleiro das Trevas. Então, essa imagem, para quem gosta de quadrinho, é icônica, e eu fiz o doutrinador dando soco no Lula em cima dessa imagem e postei essa imagem pela primeira vez em 2016. E isso que eu até hoje, cara, não consigo entender tudo do que a gente sabe, né? A gente sabe que essa polarização, obviamente, como é que se diz? Causa extremismo a todas as reações, traz extremismo, né? Mas é muito curioso que essa mesma ilustração, quando eu postei em 2016, não tenha causado absolutamente nenhum barulho, entendeu, Diogo? Ela passou meio praticamente despercebida em 2016. Ou seja, quando eu reposto essa mesma ilustração em 2019, no dia que o Nove Dedos, ladrão, lavador de dinheiro, foi solto, deixou a prisão no início de novembro de 2019, cara, eu repostei essa imagem, esse desenho, e simplesmente a minha vida mudou completamente. Entre aspas, né? Meu mundo caiu, como fala aquela música, porque eu passei a ser atacado de todos os lados e de todas as maneiras possíveis e das formas mais baixas e desonestas e escrotas possíveis. E assim, aí minha vida mudou completamente, mas ao mesmo tempo, né, Diogo, isso que é o mais
importante para mim e o mais prazeroso, né? Acabou mudando ao contrário do que imaginavam meus canceladores, né? Acabou mudando para melhor, né? É aquele famoso eu caí para cima. E aí... Queda livre, né, meu amigo? Pelo que parece, queda livre, né? Tá subindo. Exatamente. E aí, isso para mim, até hoje, eu não consigo entender, assim, por que em 2016 essa mesma imagem não teve reação extremada ou não teve estardalhaço nenhum. Eu tenho 3 palpites. Posso dar 3 palpites para responder a tua pergunta? Vou inverter, claro. Você que perguntou para mim agora, hein? Tenho 3 palpites para a sua pergunta. O primeiro, você mesmo respondeu, né? Antigamente, quem cancelava era o mercado. Então, quando você guinava à direita, quem cancelava você não era a população. Porque a Rede Globo não poderia vir, né, publicamente, ou os artistas, eles não tinham esse grau de influência digital. E a TV não poderia falar abertamente, não comprem nada do Luciano Cunha. Entendeu? Não dava. Sim. Infernizem o Luciano Cunha. Oi? Né? Não tinha como fazer isso. Porque o meio de comunicação principal era tradicional. A TV tinha muita força ainda. Né? Então, e os meios digitais, as pessoas não sabiam usar como sabem hoje. Não tinha a capilaridade que tem hoje. Então não dá para reverberar negativamente só por aí. Antigamente, quem cancelava o pessoal de direita era PJ. Os PJs paravam de contratar você. Hoje, quem cancela são os CPFs. São os CPFs que cancelam os PJs. Mudou a história, inverteu, né? Capilarizou. Primeira diferença, aí já são 2. Outro ponto é o contexto, Luciano. Se você pegar 2016, o Lula e o PT, até o mais petista dos petistas, fingia não ser petista. Tanto é que em 2018 nós vimos lá nas eleições aqueles memes do pessoal tirando a máscara do Ciro Gomes, tinha o Lula atrás, né? Eu voto Ciro 12, que era para não falar que era PT. É verdade. Porque o cara tinha vergonha de falar que era petista. Como é que ele ia brigar com você? É verdade. Não dava, não tinha ambiente. 19, quando a injustiça faz o que fez e solta o Barão de 9 Dedos, aí a coisa muda. Aí aquele cara que estava escondido na máscara, uma boa parte deles fala, agora eu posso tirar a máscara e falar que eu sou Lula, porque o Lula está livre. Entendeu? Vou bater nesse cara. Então dá um incentivo. Você tem a capilaridade do ataque, que hoje é de CPF para PJ, não de PJ para PF, para CPF, né? E você tem também o contexto. O contexto para o petista fazer barulho em 16 era esse aqui. E em 19, com as campanhas do ele não e com o STF soltando o Lula, mudou disso para isso. É pequeno ainda, mas é um pouquinho mais. Dá para fazer um esculacho aí. Se fosse para dar uma resposta, eu fazer uma leitura aí, eu acho que é isso. Não vejo outro caminho para isso. Sua leitura é ótima, cara. Realmente concordo. Muito boa a sua análise. Concordo plenamente. Seguindo aqui com o nosso papo, também a gente voltar para o doutrinador. A gente falou dele aqui, o pessoal está colocando no comentário aqui. Faz um do Rodrigo Maia. Faz um do STF, pô. O STF eu fiz, mas só os vilões de capa preta. Eu fiz também já do STF, mas eu fiz também de um tempo atrás, né, cara, que eles não mandavam prender, né, cara? Então, hoje em dia tá complicado, cara. Todo mundo sabe disso, né? Não quero ficar preso. Tem dois filhotinhos aqui que precisam de mim. Infelizmente, a ditadura da toga tá pesado, o negócio tá esquisitíssimo. Então, sem sacanagem, o Diogo e o pessoal que está nos vendo, cara, hoje em dia eu teria um enorme receio, né, de fazer alguma coisa voltada para o STF, porque os caras estão incontroláveis. Com a graça de Deus, você há de poder fazer isso em breve, viu? Porque quando a justiça vier, você nem vai precisar de muita criatividade para escrever, porque geralmente você vai criar, às vezes tem que ter criatividade lá para criar a história do vilão. Tá fácil, né? Jornalista paraplégico, com prisão sem crime, deputado preso por palavras, cidadão perseguido na porta de casa,
gente sem estourado na internet. Não tá difícil, né, de montar a história do vilão aí, é só contar a realidade. Sem dúvida. Mas conta pra gente mais do Doutrinador. Então ele veio, foi ganhando espaço, você conseguiu vencer as barreiras lá em 13, serve de exemplo para você aí, artista que está assistindo, tome coragem, faça também manifeste a sua arte, mas tome os cuidados que ele tomou, que o Brasil não é brincadeira. Mas enfim, aí ganhou volume, ganhou proporção, você fez já 3 histórias, está indo para a 4ª história. Quais foram as histórias, então, que eu estou falando aqui? Nem sei. Primeira história, você tratou... Não, então, a primeira história, ela não tinha nome, né, vamos dizer assim, era só o Doutrinador, porque é uma história de origem, e a segunda chama Dark Web, que é uma trama, em bastante resumo, né, é uma trama que passa entre o governo brasileiro, né, na época mesmo, o governo federal, com traficantes colombianos, tem a máfia italiana, enfim, um conluio aí de criminosos, e depois tem Apocalipse BSB, que é que é a terceira aventura, que na verdade é um compilado de pequenas, de histórias menores, porque nessa época da edição desse quadrinho, eu já estava envolvido com o filme. Então, eu não tinha... eu participei da sala de roteiro do filme e participei também de praticamente todos os processos, né, envolvendo o filme. Sempre agradeço aos produtores, a Paris Filmes e a Downtown Filmes, que generosamente me deixaram muito próximo da produção do longa-metragem e da série. Então, essa terceira edição eu já estava bastante envolvido com o filme, e então eu fiz uma compilação de pequenas histórias menores para poder, né, lançar mais alguma coisa inédita ali naquele ato entre a última edição e o lançamento do filme. BSB, aí, só para atualizar o pessoal que está acompanhando, BSB é a sigla para Brasília, né? Exatamente. É a sigla aérea para Brasília. Se for comprar uma passagem para Brasília, você vai comprar de algum lugar para PSB, tá? BSB é Brasília, por isso que ele colocou, é só o pessoal entender. Olha, já tem gente perguntando aqui se tem vilão jornalista, hein? Para eu não esquecer depois. Se tem vilão jornalista, porque com a vida real tá fácil de fazer, só basear em fatos reais. Pô, super fácil, super fácil. Então, então tem essas 3 edições, e depois dessas 3 edições, eu já lancei 2 compilados dessas edições, né? Essas edições juntas. Essas edições juntas dão um pouquinho mais de 200 páginas, 230 e poucas páginas. Eu lancei primeiro, antes do filme, aí se esgotou. Na época do filme, eu lancei novamente com toda... aproveitar o hype do filme, com toda a divulgação do filme. Eu lancei mais uma vez esse compilado, aí também esgotou. E aí, agora, né, que eu estou nessa fase fazendo, está praticamente pronta. Faltam pouquíssimas páginas para estar pronta essa 4ª aventura, que se chama, sem coincidência, se chama Vírus Vermelho, né, para colocar mais polêmica aí, um pouquinho nesse caldeirão. E aí, enquanto eu estava fazendo isso, né? Mas teve o Luciano Diná, desculpa aí, mas teve um Luciano Diná aí, você já estava escrevendo antes da coisa estourar ou não? Você começou a escrever depois? Não, esse não. O Luciano Diná, que o pessoal me sacaneia na internet, é em relação ao Destro, que é o meu outro personagem de sucesso, que a gente pode falar dele daqui a pouquinho. Tá bom. E aí, o Vírus Vermelho, não. O Vírus Vermelho eu comecei a criar já no ano passado, quando começou esse período todo que a gente está vivendo, essa crise sanitária. E aí, o Doutrinador, ele, depois desses 2 compilados, né, ele ficou assim meio, como é que eu vou dizer? Meio não, né? Tem que ser, né, realista. Ele ficou em segundo plano, porque aí eu já tinha criado o Destro, e o Destro
graças a Deus, foi um sucesso instantâneo, né? E aí eu fiquei dedicado ao Destro, principalmente, né, no ano de 2020, praticamente todo. O Destro eu criei no final de 2019. E aí o Doutrinador ficou ali em segundo plano até eu começar a criar Vírus Vermelho. Então, durante esse tempo também, porque as pessoas, né, ficaram conhecendo o Destro e ficaram conhecendo o restante do meu trabalho, enfim, a minha carreira, leitores do Destro começaram a pedir, né, que eu relançasse o Doutrinador. E eu acabei relançando agora, tem pouquíssimo tempo, acho que acho que não tem 2 meses, eu relancei esse compilado mais uma vez, com uma nova capa, com novos extras, né, com coisas, com novidades, né, para naturalmente requentar, vamos dizer assim, esse material. E aí, Diogo, finalmente também, né, eu fiz uma atualização desse material, já que de 2013 para cá, né, a gente muda muito, né? Eu mudei muito como pessoa, como autor. Já fui papai 2 vezes durante esse período todo, né? Esses 8 anos, ou seja, a gente muda bastante, a gente amadurece bastante. E aí eu fiz uma atualização desse material, principalmente da primeira edição, porque eu mudei muito. Então, eu atualizei no sentido de até mesmo alguns desenhos que eu dei uma melhorada, ou então páginas que eu não gostava, que eu achava muito ruins, eu até cortei umas 2 ou 3 páginas. Mas em termos de conteúdo, você manteve basicamente a mesma linha, ficou só mais madura, você está tentando dizer, você amadureceu mais o conteúdo, é isso? Sim, exatamente, porque, assim, eu ainda tinha, né, lá em 2013, 2014, né, eu ainda tinha alguns resquícios, vamos dizer, que a gente acabou, né, já entrando no Doutrinador, Diogo, eu acabei não falando, porque eu já fui de esquerda, cara, eu já fui esquerdista, assim, aqueles de andar com a camisa do Che, né, votei no Lula de 89, quando eu já podia votar até 2002, né, ou seja, em 2013, por mais, né, que eu já tinha tomado a Red Pill, ainda tinha lá alguns resquícios de como, por exemplo, acreditar que o Estado, né, ainda pode fazer alguma coisa, a não ser cuidar da nossa segurança. E aquela velha história, né, não pedir nada ao Estado mais do que segurança e liberdade, agora esqueci até a frase, do que se você esperar mais do que isso, fica sem as duas e sem mais nada. E aí eu fiz essa revisão, vamos dizer assim, essa revisão e atualização do discurso do Doutrinador, né, porque principalmente na primeira ele narra em primeira pessoa a história, então eu atualizei, né, para a minha visão de mundo hoje, né, e isso foi fundamental para mim, entendeu? Para republicar esse material. Deixa eu perguntar uma coisa nisso que você está falando, é nesse aspecto que você está agora. Você vê que o despertar, quando você está preso no raciocínio da esquerda, é um negócio complicado, né? A desintoxicação, vamos assim dizer, já que eles gostam tanto do termo tóxico, né? A desintoxicação da esquerda é um processo lento. Você tem... e realmente, o teu relato não é o único que eu já ouvi, não, né? De outras pessoas que foram de esquerda e que disseram que a visão ela foi ficando menos turva com o tempo, porque conforme o tempo vai... Quando você começa a se dar contra a realidade, conforme o tempo vai passando, você vai confrontando com ela e você vai... Pô, mas isso aqui... Não, peraí. Não, isso aqui também não é. Não, peraí. Mas é só Sim. Quando tem o confronto, né? Leva um tempo para isso acontecer. Mas bacana que o seu despertar você levou para frente, né? Você acordou, percebeu, poderia ter ficado na sua, mas não, você transformou isso em ação e está levando informação que vai despertar mais pessoas. Isso é importantíssimo. Diz uma coisa para mim. O doutrinador, o doutrinador é o anti-herói. Ele já, né, fantasiado, máscara e tal.
E o homem por trás da máscara? Tem lá o Clark Kent, o Peter Parker, o Bruce Wayne. Quem é o doutrinador? Não, então, deixa eu só completar um pouquinho o raciocínio Oh, anterior, claro, desculpe. Fala. Diogo. Não, é tranquilo, porque é o seguinte, como você falou, existe esse despertar, né, dependendo da pessoa, né, ele pode ser lento e gradual, né, como foi o meu caso, mas também pode se dar assim num baque, né, numa coisa mais radical, vamos dizer assim. Mas o que aconteceu comigo foi mais ou menos o que narra, né, não sei se você já leu esse livro, que é um dos melhores livros que eu já li, foi o melhor livro que eu li em 2018, e um dos melhores livros que eu já li nos últimos 10 anos, com certeza, que é A Corrupção da Inteligência, do Flávio Borba. Você já leu esse livro, não? Pô, indico fortemente a você e a quem está no livro, A Corrupção da Inteligência, do Flávio Gordon. Esse livro, cara, foi fundamental assim, para eu entender esse meu despertar, porque ele narra lá, assim como eu, né, e como você falou, assim como um monte de gente que também já foi de esquerda e teve essa desintoxicação, ele também narra como foi a dele, como foi de outras figuras importantes, principalmente na política americana. Então, isso se deu de uma forma gradual, mas assim, foi gradual, mas foi, como é que eu vou dizer? Foi definitiva no sentido de que como, a partir do momento que você desperta, você quer, como é que eu vou dizer? Como você falou, você precisa se engajar para que outras pessoas, né, despertem também. E por isso que eu tomei essa espécie de missão para mim em relação ao meu trabalho, em relação ao conteúdo que eu produzo hoje a partir do Destro, né, que foi esse meu segundo personagem, também envolvido com política, né, porque eu podia muito bem, né, criar um outro personagem. Aliás, eu tenho vários outros personagens, mas eu acabei criando o Destro como uma resposta a esse cancelamento, como uma aposta. Aliás, né, eu dobrei a aposta para frente àqueles que tinham me cancelado. Então, eu podia muito bem, né, ter, entre aspas, abandonado o barco e criar outro tipo de conteúdo, aceitar o cancelamento, pedir desculpas, né, aos canceladores, mas eu aprendi, né, que você não pede desculpas a quem quer o teu sangue. E aí, enfim, eu tomei essa missão para mim, e principalmente, que vira e mexe é muito gratificante eu receber, eu tenho um contato, né, um engajamento enorme nas minhas redes sociais, principalmente nas redes sociais do Dash, e é muito gratificante para mim receber que isso acontece muito, de que pais, né, que compram o material, têm contato, conhecem de alguma maneira, conhecem através de lives, igual a gente está fazendo aqui, e, enfim, vários influenciadores importantes do conservadorismo já, como é que se diz, divulgaram o Destro, já compraram, já leram e acabam falando sobre a obra. E aí os pais compram para dar de presente para os filhos, ou então para um sobrinho, enfim, para jovens, né, que é o mais importante para a gente salvar essas almas, né, que estão aí embaixo, sob o totalitarismo doutrinário que existe nas faculdades, principalmente nas universidades públicas brasileiras. O manto cultural vermelho, né, Luciano? Exatamente. Então, eu recebo esses relatos quase que diariamente, sem brincadeira, Diogo. Recebo muito desses comentários nos meus posts ou relatos de pessoas que, pô, comprei, dei para minha filha, dei para o meu filho e tal, não sei o que, eles adoraram. E o Destro, cara, como até alguém escreveu aí, esqueci o nome da pessoa, o nome é bastante sugestivo. Foi a Francine. E também o Francine, e também o material também, ele já
ele já vem com um soco no estômago, com um chute na cara, porque o Destro, o gibi, né, o gibi físico, o quadrinho, ele abre com vários, como é que eu vou dizer, vários pôsteres dos principais, aí sim, né, os verdadeiros genocidas, os principais facínoras comunistas. Então, o Destro já abre lá com uma figura de Stalin, e embaixo a descrição de quantos mortos, né, quantos cadáveres ele produziu, e aí tem Mao, Pol Pot, Fidel Castro, Nicolás Maduro. Então, o Destro ele já abre assim, logo com a voadora no peito. E como eu falei antes, né, complementando, essa missão, né, que eu abracei que me fez seguir em frente, sabe? Me fez estar aí nessa guerra cultural, nessa guerra totalmente assimétrica que a gente vive, mas ao mesmo tempo, como eu falei antes, né? Como eu falei alguns minutos atrás, muito prazerosa, porque cada vitóriazinha, cada espaço que a gente conquista, sabe? E finca uma bandeira, é muito gostoso, é muito caloroso. Então, é isso que eu escolhi para mim, cara. Eu não podia estar mais assim satisfeito com essa escolha, porque, como eu falei, isso me trouxe vários desdobramentos, né? Os mais recentes, essas parcerias que eu estou fazendo com americanos e com o pessoal do leste europeu, e a minha obra só vai alcançando mais e mais pessoas depois dessa escolha pelo conservadorismo, essa escolha por demonstrar no meu trabalho os meus valores e meus princípios, entendeu? Fantástico, essa de você levar para a Europa, né? Veja bem, você falou da importância da informação para os jovens, e aí, depois desse fechamento aqui, eu vou partir um pouco mais, o pessoal está curioso aqui com os personagens e tal. Vou até pedir para você fazer um comparativo aí do Destro com o Doutrinador, quem é o Doutrinador sem máscara, vou entrar um pouquinho nisso, mas antes, o que você colocou é muito importante, não dá para deixar em segundo plano. Essa de você mandar para a Europa, você está levando essa informação do que acontece aqui, esse sentimento de revolta que se traduz num anti-herói, no caso do Doutrinador, né? Você está levando para o cidadão europeu, e o jovem de hoje é o adulto de literalmente amanhã, uma visão mais objetiva e mais de direita do que acontece aqui. Sim. Quer dizer, esse cara vai receber essas informações do que acontece aqui por um prisma cultural que já vai estar, em certa medida, influenciado, vamos assim dizer, pelo atual. Isso é importantíssimo. Você está contribuindo com a visão do que acontece aqui lá fora, na raiz. Você está aprimorando a opinião de quem vai formar a opinião literalmente amanhã, daqui a 4, 5 anos. É nada, isso aí. 4, 5 anos passou assim. O cara que está lendo hoje, em 4, 5 anos, esse cara está opinando. Então, é uma missão dupla e, parabéns, de verdade, porque você, para fazer conteúdo de direita no Brasil, você precisa ter resiliência e inteligência, para não ser pego na tangente, vimos aí os casos, e fibra. E coragem. Né? Coragem e fibra. Haja para segurar o tranco. Parabéns, cara, parabéns de verdade. Fala um pouquinho pra gente aqui dos personagens, só para o pessoal ter uma... O pessoal tá muito interessado, você vai ganhar leitores hoje, hein? Vai ganhar mais leitores. Conta pra gente aqui um pouquinho dos personagens. Você falou um pouquinho, já falou um pouquinho do Destro, eu já vamos entrar no Destro, só fechando aí o Doutrinador, então, ele é um anti-herói, ele caça corruptos, no Brasil, então, ele caça massivamente esquerdista, né? Não que não tenha na direita corrupto, deve ter, mas a maioria a gente sabe que lado tá. E quem é o Doutrinador sem máscara? Ele faz o que para viver? Não, então, o lance do Doutrinador é impossível não dar spoiler nessa tua pergunta. Entendi. O Doutrinador, na verdade, né, ele inspirado, não sei se o pessoal aí vai lembrar, porque é um
personagem bastante antigo, né? Eu já estou indo para já tô quase cinquentão, mas é um personagem que eu sempre gostei e consumia quando eu era moleque, que é o Fantasma, aquele personagem antigão. O Fantasma, não sei se você lembra, o pessoal aí lembra, ele não era um... Lembro, meu pai é fã do Fantasma, roupa roxa, pistola na cintura. Exatamente. O Fantasma, né, Diogo, ele não é um só, ele vai passando de geração para geração. Por isso que o apelido dele, vamos dizer assim, né, era o espírito que anda, porque ele tinha 400 anos, então as pessoas, né, achavam que ele era o mesmo, mas na verdade ele ia passando de geração para geração, e isso influenciou a mim para, assim, o Doutrinador, ele não é não é uma pessoa só, ele não tem um alter ego, como, por exemplo, ou então uma identidade secreta, como se fosse Clark Kent ou Peter Parker ou assim por diante, entendeu? São vários personagens diferentes. Então, na primeira, ele é um personagem, na segunda, ele é outro, na terceira, ele é outro, no filme, ele é outro, entendeu? E nessa agora, Vírus Vermelho, né, que eu escrevi até Já junto com... respondeu. Não precisa dar spoiler, não. Tá respondido, fica Eu tranquilo. escrevi junto com um parceiro aqui do Rio, Sérgio Martorelli. A gente até fez uma coisa muito bacana que eu adorei, que é meio que reunir todos esses, né, nessa nova edição do Vírus Vermelho. Ele acaba tendo um pouquinho de cada um, vamos dizer assim. Então, esse é o Doutrinador, sem a máscara. Mas, assim, então, concluindo, o Doutrinador, ele, na verdade, é um ideal, entendeu? Ele é o ideal, se você tem os valores que ele tem, né? Porque, por exemplo, ele não... No primeiro, ele é um ex-militar, mas no segundo ele já é só uma pessoa, um cara que aprende, né, as técnicas e táticas militares para se tornar o doutrinador, porque, na verdade, ele tem os mesmos sentimentos de revolta e de patriotismo do primeiro. Qualquer um pode ser o doutrinador, é isso. Exatamente, entendeu? É só ele ter os mesmos ideais. Então, na verdade, é a máscara que vai passando de um para outro, entendeu? A máscara... Dizem que a vida imita a arte, tomara. Então, Amém. a máscara carrega esse ideal, entendeu? A máscara é o símbolo do ideal, na verdade. Então, você, por exemplo, você, Diogo, é revoltado, assim como o primeiro doutrinador, que era um ex-militar, mas aí você quer vestir esse manto e quer, como é que se diz? Vestir essa camisa e pegar a missão para si, entendeu? Então, você vai lá, pega a máscara e começa, né, uma nova saga. Então, em resumo, né, um resumo assim meio que rasteiro, é por aí. E quem ler, né, quem quiser ler, quem quiser comprar, no final a gente vai deixar aí vender nosso peixe, né, e deixar nossos links para o pessoal comprar e quiser conhecer. E aí você, o leitor, né, com contato com o material, com certeza ele vai perceber isso. Sensacional. Ó, falando bastante do doutrinador, muito, muito legal. Já. O João estava dizendo ali já, eu sou um doutrinador. A Mônica, então eu posso ser um doutrinador. Quando diz que a vida imita a arte, assim, espero, sério, espero mesmo. Já pensou que bacana? Muitos doutrinadores por aí, tudo dentro da lei, gente, pelo amor de Deus, ninguém está incentivando nada de errado, não. Mas, né, quem dera a vida imitasse a arte. E o destro? Quem é o destro? Como é que surge? Ele é anti-herói também ou não? Não, ou ele é mais não, Batman? Não, o destro não, cara. O destro já tem um perfil mesmo bem de herói, aquela coisa, né, mais próxima do cara que, como é que eu vou dizer, que tem aquele... é mais certinho, vamos dizer assim, né? Porque o herói, quer dizer, o anti-herói, ele é mais... Mata. O herói não, basicamente. Mas o anti-herói, o doutrinador, ele tem aquele... Eu gosto muito disso, né? Ele é um personagem com imperfeições, vamos dizer assim, né? O
o Doutrinador é um personagem com imperfeições, com problemas psicológicos, com problemas, né, assim, como é que eu vou dizer? Ele é quase fora o seu patriotismo inicial, né, do primeiro, ele é quase um niilista, que tipo assim, ele quer ligar o foda-se, explodir o mundo. O Destro não, o Destro já é um cara, né, já é um personagem mais, como é que eu vou dizer, centrado, vamos dizer assim. Como Demolidor. Exatamente. E tem até, né, assim, uma similaridade com o Doutrinador em relação à religião. O Destro é um personagem claramente católico. Existe na história, no gibi, 2 passagens que deixam isso bem claro, e é um personagem, assim, família. O Doutrinador é família no filme e na terceira edição, mas, por exemplo, na primeira não, ele é um cara solitário e como se fosse realmente um lobo solitário, e ele quer resolver aquilo literalmente fazendo justiça com as próprias mãos. O Destro não, o Destro é aquele modelo, vamos dizer assim, de herói mesmo, né? Com justiça, honra, assim, bem claros, família, fé. Então, o Destro é justamente, né, o Diogo, o pessoal que está nos vendo, como eu falei anteriormente, ele é essa minha resposta ao cancelamento, é o dobrar a aposta, entendeu? Eu já tinha esse personagem na cabeça, já tinha em mente como criá-lo, já queria muito colocá-lo, né, no papel e tal. E então, na época do cancelamento, foi justamente o panorama, né, o cenário ideal para eu colocá-lo, porque, assim, eu precisava externar isso. Aliás, da mesma maneira que eu precisava externar a revolta lá em 2008, eu precisava externar, né, esse meu, como é que eu digo? Externar mesmo o meu conservadorismo, né? E O seu aí, conjunto de valores, né? Basicamente. exatamente. Então, o Destro, ele veio como essa resposta. E como eu também já dei uma palhinha alguns minutos atrás, o feedback que eu tive e o sucesso foi instantâneo, cara. Foi muito grande. Para o pessoal ter uma ideia, né, eu lancei o Destro numa plataforma de financiamento coletivo, né, que até agora tive que criar uma própria. O pessoal, depois eu explico isso para o pessoal, Cancelamento. né, por causa do cancelamento, mas nessa a primeira aventura do Destro, né, que já está, graças a Deus também, pessoal, já está na terceira reimpressão, ou seja, já foi reimpressa 3 vezes essa primeira aventura. No primeiro financiamento coletivo que eu fiz, o Destro alcançou 490 e pouco, quase 500% a mais da meta que eu pretendia, entendeu? Então, foi um sucesso. Foi um sucesso enorme, cara, na época, né? No início de 2020. E aí, como é que se diz? Me propiciou, me deu bastante segurança, né, e tranquilidade para ir criando como é que se diz? Criando o universo do Destro da maneira como eu tinha pensado, com toda essa visão de mundo e esses valores que eu queria passar. E me deu também, né, a segurança e a certeza de que tinha um público que gosta de cultura pop, que gosta de quadrinhos, que gosta de super-heróis, um público enorme e que era conservador e que não tinha absolutamente nenhum conteúdo para chamar de seu, né? E esse sucesso do Dash me deu essa certeza de que eu podia seguir nesse caminho, seguir nesse nicho, e que me fez criar a minha editora, né? Que é a editora agora pela qual, já que nenhuma editora ia me publicar, obviamente, porque todos os editores são de esquerda, então eu tive que criar a minha própria editora, que é a Super Prumo. Super Trunfo. Por causa do joguinho de cartas, não? Não, é Super Prumo. Super Prumo. Prumo. Ah, eu entendi trunfo. Falei, pô, lembrei do joguinho Super Trunfo. E aí, a Super Prumo,
hoje, né, também, como a gente falou lá no início, é a única editora de quadrinhos conservadora no país. E, assim, a gente está fazendo um trabalho, graças a Deus, que me orgulha muito, e também que já está sendo exportado, também acabou, o meu cancelamento acabou me aproximando de outros autores americanos igualmente cancelados lá nos Estados Unidos, porque eram eleitores do Donald Trump, e aí a gente acabou fazendo uma parceria inédita no Brasil, que com certeza, se nós não fôssemos conservadores, estaria em tudo quanto é portal nerd, portal, né, de cultura pop do Brasil, e também nos cadernos culturais, né, da grande mídia, mas como a gente é de direita, isso não sai. Mas essa parceria que eu fiz com a Arquirriga é totalmente inédita, porque é uma parceria de mão dupla. Eles estão publicando meu material lá, e eu estou publicando o material deles aqui. Já tenho... A Super Prumo já editou, já publicou duas aventuras, né, de autoria do Chuck Dixon, que se chama Out-Hero, né, Herói Alternativo. A gente já publicou duas aqui. O Chuck Dixon, para quem não conhece, é uma lenda dos quadrinhos americanos. O cara, ele escreveu Batman, Conan, Asa Noturna, G.I. Joe, o Justiceiro, Van Helsing. Então, o cara é um monstro. Eu tenho enorme orgulho de estar publicando o cara aqui no Brasil agora. E aí a Super Prumo também, justamente, né, novamente falando, por causa dessa junção de valores comuns, e a gente acaba se aproximando de outros países e de outros autores que comungam, né, dos mesmos ideais. E aí eu acabei fazendo uma parceria agora com poloneses, e amanhã, literalmente, está chegando para mim aqui, vai chegar lá na editora, a nossa primeira tradução, adaptação de um super-herói polonês, chamado Jan Hard, que é uma história que eu adoro, né? A Polônia, todo mundo sabe, é uma espécie de bastião conservador ali no meio da Europa. Sofreu muito com o comunismo, muito. Exatamente. Os poloneses são um povo admirável, invadido duas vezes, né? De um lado a Alemanha, do outro lado a União Soviética. Meu Deus. Não sei quem foi pior. Pois é, então esse super-herói, assim que eu conheci, assim que eu tive contato com essa história, eu achei fantástico e alimentei um pequeno sonho de trazer essa história para o Brasil. Foi uma negociação complicada, assim, né? Porque, cheguei do nada para falar com os caras, o polonês, exatamente por isso, por toda a história que eles têm, eles são altamente desconfiados, né? Aí o cara falou, o que esse cara lá do Brasil, lá na América do Sul, quer comigo? Qual é desse cara? E aí eu fui mostrando a ele, né? E a parceria com a Arkham, os americanos também foi fundamental, né? Para o cara ficar mais tranquilo, né? Falar assim, esse cara não é um brincalhão, ou então, um aventureiro. E aí, finalmente, amanhã está chegando para a gente aqui, e em 2 ou 3 dias, no máximo, já vai estar na nossa loja também. O Jan Hard, que também é um personagem, um super-herói católico. Show de bola. Deixa eu só tentar fazer um resumo aqui de tudo que você me passou sobre os dois personagens, que vai cruzar com a história de vida e de construção deles que você me passou, só para ver se a gente consegue conectar tudo que você trouxe para a gente. Foi bastante informação. Mas, resumidamente, o doutrinador canalizou não só a sua, mas a revolta do brasileiro, né? Por isso ganhou tanto respaldo. Então ele está mais focado Está mais focado nessa revolta, na execução, na prática dessa revolta contra a corrupção. Basicamente é isso. Traduz a revolta. Sim. Depois da revolta, a gente colocou um governo conservador, as coisas têm que se estabilizar. E para se estabilizar, os valores precisam ficar enraizados. A guerra agora, o inimigo agora é outro, né? A gente combatia a corrupção financeira apenas, e agora nós estamos combatendo a corrupção cultural, ideológica, desconstrução da família, desconstrução da religião, a cristofobia, tudo isso que está se passando hoje,
a gente nem falou sobre isso, mas só pela descrição que você nos passou do doutrinador, fica claro que o doutrinador é o baluarte justamente desses valores. O valor cristão, que tem a cristofobia, o valor da família. Ou então, ele já vem primeiro com a tua revolta, depois com os seus valores. Então, agora, o doutrinador, um vem para destruir o mal, o doutrinador vem para destruir a corrupção, atacar o mal, e o destro vem para proteger o que é bom. Parece que é a diferença entre atacar e proteger. É mais ou menos isso? Foi pelo menos o que eu consegui entender aqui, é que um veio para destruir o que está errado, o outro já está mais preocupado em proteger o que é certo. E, consequentemente, vai ter que lutar contra o que é errado, né? Senão você não consegue proteger o que é certo. Sim, e aí você está certo também, novamente, na sua análise, é bem por aí. E por isso que eu acho que eu brinco, né? Eu digo que eles são primos, né? São primos e irmãos. Inclusive, justamente por essa capacidade do doutrinador, né, de se reinventar no sentido de que, né, ele não é uma pessoa só, ou seja, o destro, como ele se passa no futuro, o doutrinador está inserido no universo do destro também, e o doutrinador aparece, né, mais um spoiler aí para o pessoal, o doutrinador aparece no universo do destro, aparece na primeira aventura, e é justamente isso, cara, é por aí mesmo, eles se completam, entendeu? Ô, Diogo, deixa eu pedir rapidinho, ó o pessoal dizendo aqui, ó, comprei o destro para o meu filho de 13 anos, já leu tudo, a Fê colocando aqui. Graças a Deus, ô glória. Já leu tudo, já leu tudo. Diogo, deixa eu pedir aqui, assim, 30 segundos só para eu pegar um remédio aqui que eu tenho que tomar, rapidinho, pessoal, calma aí. Vai lá, vai tranquilo. Ó, enquanto ele vai lá, pessoal, é importante conhecer, né? Inclusive para a gente ofertar para os jovens, dar uma lida e oferta, porque ele tá trazendo dois sentimentos importantes, né? O doutrinador traz a revolta e a capacidade de realizar a revolta, e o destro traz os valores e a coragem, a capacidade de proteger esses valores. São dois heróis que se complementam, né? E que traduzem toda a nossa batalha. É o mundo da ficção, né, trazendo as batalhas que nós enfrentamos na realidade. Ele já voltou aqui, deixa eu colocar aqui. Opa, tá aqui com a gente já tomando o remedinho dele. Então, e diz uma coisa pra gente, Luciano, pra gente ir caminhando para o final aqui, você passa todos os seus canais pessoal, vai ficar registrado aí. Diz uma coisa para nós. Como é que foi a experiência do cinema? Que muitas pessoas escrevem gibi, livro, quando vai para o cinema, não gostei, não era o que eu queria, pô, o outro é muito melhor. Tem aquele pessoal que é fãzão e critica pra caramba. Então tem toda aquela coisa. Como é que foi a experiência do cinema do ponto de vista do conteúdo? Você ficou contente com o que foi feito no cinema? Eu vi que você participou de perto, eu imagino que sim, né? Igual o Stan Lee. Stan Lee até aparece nas cenas. Então, assim, o conteúdo ficou do seu agrado, né? Está compatível com o que você transmite nos HQs, e esse é o primeiro ponto. E segundo, do ponto de vista financeiro e do ponto de vista de alcance, o resultado foi o esperado, foi positivo, podemos esperar mais no cinema? Não, então, primeiro, ali que você falou no Stan Lee, eu apareço também na série, cara. Eu fiz uma cena lá no Camel, com falas e tudo. Eu falo e converso, então foi muito bacana. Então, mas assim, como é que eu vou resumir isso? Foi uma experiência para mim, cara, simplesmente maravilhosa, entendeu, cara? Foi um sonho total durante um bom tempo, né? Como eu falei, fiquei muito envolvido em tudo. Então, você imagina para um autor de quadrinhos no Brasil ter o seu quadrinho adaptado, né? O primeiro quadrinho de super-herói adaptado para o cinema no Brasil. Então, eu estava vivendo um sonho total, né? Às vezes eu me beliscava para ver se era realidade. Então, assim, para quem quiser assistir também, né? O filme está em todas só não está no Netflix, nas outras é só o pessoal, não está no Netflix por causa de acordos mesmo que a Turner, que é uma das
a Turner International, que é dona do TNT, do Space e tal, que participou da produção da série e tudo, eles foram filmados juntos, ela não tem acordo com a Netflix, então não rola. Mas acabou, por exemplo, essa semana agora estreou no HBO Max a série e o filme, né? Que legal, cara. No Amazon Prime tem, não? A Amazon, acho que não, a Amazon eu acho que só tem filme, a série não. A série atualmente só está na HBO Max, né? E vira e mexe passa no TNT Series, né? TNT Series, o canal do TNT. Mas assim, eles já repetiram umas 2 ou 3 vezes, mas eu não sei, né? Não estou por dentro como é que se diz, da programação, né? Mensal, Claro. ou diária, então não consigo. Claro. Mas agora está disponível no HBO Max. Estreou essa semana agora, segunda-feira. Que legal. Então, e aí, cara, foi muito prazeroso, né? E quanto ao resultado, os 2 resultados, quanto o que eu acho do que foi mostrado a respeito do personagem, né? Eu gosto muito, assim, do resultado, não é 100% do que o quadrinho representa, do que o quadrinho é, até porque, né, Diogo e pessoal que está nos vendo, a gente tem que ser, como é que eu vou dizer, realista, né? O nosso meio, na nossa indústria audiovisual, é 110% esquerdista. Então, somente a existência de um filme como o Doutrinador já é simplesmente um milagre, entendeu? Mas, assim, eu não acho que tenha, sabe, muita lacração, muito esquerdismo no filme. A Eliane está perguntando aí qual o nome da série do filme. É O Doutrinador, Eliane. O nome é O Doutrinador. Só você procurar aí, é só dar um Google, botar assim, O Doutrinador filme, você vai ver aí, tem bastante coisa. E, inclusive, se você quiser, né, ver o trailer e tudo, tem no YouTube várias resenhas, né, e tem o trailer no YouTube, e, inclusive, tem o primeiro episódio, para quem quiser curtir e ver, né, pô, decidir se quer ver o restante ou não, tem o primeiro episódio inteirinho no canal do Space, que é aquele outro canal que pertence à TNT, que é um canal só de filmes de ação. Se você botar no YouTube Space BR, você consegue ver lá o primeiro episódio da série inteirinho, que graças a Deus também, que eu gosto muito de, né, é sempre bom a gente falar, até hoje foi o episódio, né, a série mais vista no canal do TNT. Então, assim, o resultado eu gosto muito e também gosto, né, é sempre bom a gente falar, ô Diogo, que o filme foi muito bem recebido lá fora, em todos esses países onde ele foi comercializado. O filme foi para o Japão, Coreia do Sul, França e Itália. E essa semana agora estreia na Rússia. Deixa eu pegar o remédio aqui. Aí, então, o filme, o resultado cinematográfico, eu gosto muito, e essas críticas, né, lá de fora também ratificam que o filme é um produto bem feito, porque o grande, como é que se diz? A grande preocupação, né, dos produtores, o grande desafio era a gente fazer um filme de super-herói no Brasil que não ficasse uma coisa tosca, né, cara? O grande medo era esse, né? E aí a gente, né, modéstia à parte, a gente conseguiu entregar um produto bem honesto, bem bacana, que não deixa assim, né, não faz a gente passar vergonha, vamos dizer assim, é o grande... Mas é verdade, a grande preocupação era assim, porra, a gente vai fazer um filme de super-herói, um cara mascarado, porra, que fica no topo do prédio, porra, isso vai ficar... E aí o grande medo era ficar assim, aquela coisa tosca, mas graças a Deus foi muito bem feito. E, enfim, e aí na bilheteria, nas bilheterias brasileiras, ele não foi tão bem, os produtores esperavam pelo menos assim, 1 milhão e pouquinho de espectadores,
Aí ele fez só 300 mil, que foi pouco para a produtora, para Paris Filmes, que é acostumada a grandes bilheterias. Claro. Né? Para um filme independente, um filme baseado num quadrinho né, independente, 300 mil, eu acho até um excelente público, mas já que o pessoal, né, que está nos vendo, deixa eu contar assim rapidinho Claro. o porquê que a gente acredita, inclusive um dos produtores depois do filme, a gente continuou amigo e tal, ele me confidenciou que foi o grande erro estratégico deles, foi em relação à data de lançamento, porque o filme foi adiado 3 vezes, Diogo, e na terceira foi uma decisão, para mim, sempre vou dizer isso, uma decisão estratégica muito ruim da Paris Filmes, porque eles tinham medo. A terceira data que estava prevista para lançar foi justamente entre os 2 turnos da eleição, da última eleição em 2018. E era uma data perfeita, cara, porque, pô, estava ali a efervescência toda daquela eleição, para um filme que falava de política, um filme que era um filme contra corruptos e tal. E, infelizmente, a Paris ficou com medo, cara, do filme soar muito bolsonarista, porque o cara, Entendi. porque o cara era um personagem bélico, um personagem, né, que vinha de uma área militar. No filme também ele é um ex-militar. Por E acaso ele falava assim também, não? Não tinha isso daí. não. E aí, e também, né, um ex-militar caçando corruptos no filme. Então, a produção ficou com esse receio do filme. Na verdade, qualquer produtora brasileira, cara, eles têm receio ainda, é incrível que pareça, né, um negócio totalmente sem fundamento, mas eles têm receio da crítica, cara, da crítica que os portais e jornais fazem, entendeu? Veículos esses que não têm mais credibilidade alguma e que ninguém lê, mas eles têm medo disso ainda. E foi exatamente o medo, foi exatamente isso, Diogo, o pessoal que está nos vendo. Foi exatamente o medo de que a crítica, vamos supor, da Folha, ou do Estadão, ou do, sei lá, do Jovem Nerd, ou enfim, esses portais, Cinerama e tal, eles tinham medo de que naquele momento ali, né, naquele turbilhão que a gente estava vivendo, polarização, né, explodindo e aí eles falaram, não, esse filme pode ser, como é que se diz, ligado, né, ter um vínculo, vamos dizer assim, emocional com o bolsonarismo, vamos dizer assim. E aí o que a Paris decidiu? Colocar o filme para depois da eleição. E um dos produtores, né, um dos donos da Paris, me confidenciou que isso foi um erro brutal, porque as pessoas não aguentavam mais falar de política, e justamente o filme estreou apenas 4 dias depois do segundo turno. O filme estreou na quinta-feira, depois do segundo turno. As pessoas estavam de saco cheio de política, de saco cheio de falar de corrupção. Na E aí, ressaca. na ressaca, exatamente. O pessoal estava na ressaca, e aí todo mundo sabe também que o brasileiro tem um certo bloqueio com o filme brasileiro, e aí um filme brasileiro falando de política, e de corrupção, e aí foi um erro grosseiro, Foi. e ainda na mesma, eu lembro disso, porque é um ídolo meu também, eu adoro rock, adoro Queen, foi na mesma semana, no mesmo dia de estreia daquele filme sobre a vida do Freddie Mercury, e aí ferrou, né, cara? Então, por Não isso... tem jeito. Cara, E mas aí, foi uma decisão estúpida. Eu vou só fazer um comentário rápido que você colocou. Foi uma decisão absolutamente estúpida por um motivo simples. Quando o tema é política, não existe marketing ruim, existe marketing ou não marketing. Simples assim. Se a Folha de São Paulo escrevesse uma crítica detonando o filme de 2 páginas, amém, Jesus.
Graças a Deus. Exatamente. Tomara que a esquerda inteira tivesse detonado o teu filme. Se tivesse saído no UOL, na Folha, no Jovem Nerd, em tudo quanto é lugar, esculhambando com o filme, no meio dos turnos da eleição, que bom! Se os caras fizessem isso, todo mundo ia conhecer o filme. Mas todo mundo mesmo. Exatamente. Eu, particularmente, eu nem soube à época. Sim, Pô, sim. abrindo para você aqui, eu nem soube. Eu provavelmente, se tivesse tido acesso à época, eu teria assistido. Porque eu gosto de quadrinho, eu gosto de herói, eu gosto de filme, eu gosto de tudo isso aí. Eu teria visto. Nem chegou. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, se a Então, Folha vai e esculacha e vira manchete, filme bolsonarista no meio das eleições, aí tenta meter um processo, não sei o quê, faz barulho, todo mundo ia conhecer o conteúdo. Ia ser um marketing gratuito. O não, Brasil inteiro ia exatamente. conhecer o filme. Não, exatamente. E por isso mesmo, como eu falei, o produtor fez um meia-culpa e falou, porra, foi um erro grosseiro nosso. E o pior tu não sabe, o pior é que depois né, que o filme foi lançado, todo mundo elogiou o filme. A Folha falou, porra, eu tenho até isso, né? Eu fiz, eu uso como é que se diz? Usei na época, aliás, como divulgação do filme, a Folha, o Estadão, todos esses veículos avaliaram bem o filme, entendeu? O filme é bacana, cara. Não é porque, sabe? Eu sempre falo, não é um filme, pô, não é uma obra-prima, sabe? Mas é um filme que entrega um resultado bacana, que você passa ali, né, 1h50 com um entretenimento, porra, de qualidade. E assim, enfim, e também, porra, por exemplo, japoneses, cara, para filmes de ação e tal, os caras são super, porra, né? Os caras Exigentes. exigentes e, porra, eles gostaram do filme. As críticas Sensacional. as críticas no Japão são ótimas. Pô, o pessoal aqui tá todo interessado, tá adorando aqui a live, deixando comentário. Eu vou comprar para meu neto, pro meu filho, eu vou assistir, eu vou comprar para mim, e por aí vai. O pessoal tá colocando aqui. Ó. Tem um telespectador que me acompanha em todas as lives aqui. O nome dele no canal do YouTube é Edu Spa. Vou até colocar ele aqui, ó. Educadinho. Tem um trocadilho no nome. E o cara faz piada com tudo, o tempo todo, todas as lives. Ele tá aqui, tá loucura aqui. A quinta piada consecutiva que ele solta aqui. Aí, ó, saindo do tubo de inseticida. É um vilão, né? O gênio Cida. Põe lá de vermelho, o cara espalhando veneno. Vermelho, vermelho chinês espalhando veneno. Olha lá, o Educadinho já criando personagem para a história. Luciano, passa para a gente os canais para o pessoal que quer comprar. Eu vou comprar, meus filhos vão ler aqui, já está decidido. Vou comprar aqui nos gibis para eles lerem. Onde é que a gente compra? Então, os gibis, né, inclusive esses que eu falei da Arkham, dos nossos amigos lá americanos, eles estão todos é super fácil. O site é lojasuperprumo.com. lojasuperprumo.com. E aí, inclusive, né, como eu falei, daqui a 2 dias já vai ter lá também, ou talvez menos, já vai ter lá, é isso aí. Já vai ter lá o John Hardy também, que é esse super-herói polonês. Então, vocês encontram lá o Destro, o Doutrinador, Alt-Hero e também daqui a pouquinho o John Hardy. E também tem lá a camiseta, pôster, enfim, foto, tem tudo lá para o pessoal se divertir. E também queria pedir o pessoal para nos seguir nas nossas redes sociais, né? Instagram e Facebook. Tem o Instagram e Facebook da Super Prumo, que é só, né, o pessoal procurar lá, e também do Doutrinador, Instagram e Facebook, e também do Destro. Já tem. E também tem o Telegram do Destro. Telegram, só botar lá no Telegram, Destro, _ quadrinhos, que no Telegram, né, Diogo, para a gente fugir um pouco da censura do Facebook, que eles me censuram direto, né, cara? Diminuem meu alcance, enfim, pô, sacaneiam lá direto. Sei bem o que é isso. Pois é, eu criei esse canal no Telegram
e tem bastante gente lá, tem mais de 2.000 pessoas, e no Telegram, né, cara, eu converso bastante, é muito bacana, porque sou eu mesmo, né, que cuido ali da conta, então eu converso bastante, respondo o pessoal, aceito sugestão, então a interação é enorme, e eu também sempre dou né, passo as novidades primeiramente lá para esse canal no Telegram. Então, peço aí o pessoal que procure e nos siga. O pessoal já tá anunciando consumo aqui, viu, Luciano? O pessoal está todo interessado. Que bom, que Todo mundo interessado aqui. Tem a nova rede social do Donald Trump, não sei se você viu. Sim, já está no ar. Sim, já fiz meu perfil lá, meu perfil pessoal, né? E conforme for crescendo um pouco, vou ver a resposta lá. Aí eu vou fazer o perfil dos personagens também. Já fiz o meu também, vou te seguir lá. Vou te procurar lá. Valeu. Eu achei, né? Vamos dar minha opinião logo aqui. Eu achei o sistema de procura bem ruim, cara. Eu não usei ainda. Eu estava procurando o pessoal lá e não achei alguns amigos que eu já sabia que estavam e não aparece. É bem... Não entendi, cara. Inclusive, coloquei lá, digitei certinho o nome de uma amiga e ela depois me mostrou que era exatamente o que eu tinha digitado e não apareceu. Não apareceu. Mas, enfim, vamos dar um benefício da dúvida. Benefício, vamos todo mundo para lá, cara, porque a gente tem que ir, né? Até, pô... Tem que ir. Fala aí, tem que ir. Uma rede social que eu tô também, quem me indicou foi o doutor Alessandro Loyola, e eu fiz o perfil, chama Bom Perfil. Você já viu? Sim, eu tenho também lá. Vou te seguir lá também, a gente se fala, tem. Uma que no começo era bem ruinzinha, tal. Agora ela está funcionando legal, já você consegue navegar, consegue pesquisar, melhorou bastante. Tá bem melhor. É de um brasileiro, eu conheci ele tudo, o Bruno. Tá bem melhor mesmo, cara. Que legal. A gente tem que se conectar em todas as redes que a gente puder para escapar da sacanagem e da censura. Luciano, eu quero desde já agradecer o seu tempo, essa 1h22 de papo, muito legal, tá todo mundo aqui amando o seu conteúdo. Você ganhou mais um fã aqui, mais um leitor, eu nem li ainda, hein? Vou assistir, vou ler tudo, vou consumir esse conteúdo todo maravilhoso aí. E não sou só eu, pelo jeito, o povo aqui nos comentários também. Nem vi ainda o conteúdo audiovisual, que já tem, eu tô ansioso para sair mais. Porque a gente é carente disso, precisa. E hoje você tem mais canais para divulgar esse trabalho, de repente, construir pontes aí, pessoal do Brasil Paralelo, pessoal, tanta gente fazendo produção aí, pessoal do Hipócritas, hoje está mais fácil de construir pontes. Vamos construir o tal do gabinete do ódio, que eles diziam que tinha, não tinha. Vamos fazer. A gente junta todo mundo e divulga, cara. Hoje tem canal para divulgar, é mais fácil, né? Pois é, eu tenho conversado com esse pessoal todo, cara. Como eu falei anteriormente, né? A recepção, né, e a parceria, né, do pessoal conservador é sempre muito, muito mais calorosa, é muito prazeroso, cara. Tenho falado com esse pessoal todo. E também, assim, o que é muito gostoso, né? Também praticamente todos os grandes influenciadores da direita também já conversaram comigo, já divulgaram meu trabalho, sabe? Todos. Amanhã, por exemplo, também, já dando, né? Se o pessoal quiser ver, amanhã eu vou estar numa live com a Leda Nagri, às 9 da noite. Vou falar basicamente também, né? A mesma coisa que a gente conversou aqui, mas é só para demonstrar, cara, que, sabe, o pessoal está muito parceiro, muito, sabe, fiz vários amigos, assim, entre os influenciadores, a gente está sempre, né, trocando ideia. Já também falei com o pessoal do Brasil Paralelo, o pessoal do Terça Livre também, vira e mexe, a gente troca ideia sobre trabalhar juntos e se ajudando mutuamente. É muito bacana, cara. E, enfim, é assim que tem que ser, é assim que a esquerda é, e a gente tem que aprender a se engajar, né, e se unir como eles. É o que eu sempre digo, a gente tem que aprender a se unir pelo que a gente concorda e não se destruir pelo que discorda. O que concorda, caminha junto, o que não concorda, cada um defende ali o seu sozinho,
mas manter as alianças pelos pontos comuns. Nós temos muito mais pontos em comuns do que pontos de conflito. Mas parece que só agora o pessoal está aprendendo a lidar com a diferença, né? Dentro da direita. Que bom que essa maturidade chegou. Luciano, obrigado por esse papo de agora já 1h25 cravado de bate-papo conosco. Obrigado pela sua atenção, por todo o seu conteúdo, por tudo que você trouxe aqui para todos nós hoje. Tenho certeza que abriu os olhos de muitos pais, mães, avós e alguns jovens que estavam por aí hoje. Alguns até que te conheciam já, a Fê já tinha lido, já conhecia e tal. Então, obrigado por tudo. E eu tenho a desejar a você uma ótima noite. Dá um espaço para você passar o teu recado, a sua despedida aí para a nossa audiência, para a gente poder caminhar para o encerramento. Pô, Diogo, brigadaço, cara. Obrigado pelo papo, obrigado pelo espaço aí. Obrigado ao pessoal que ficou ouvindo e vendo, né, até agora. E, assim, pedir, né, para o pessoal compartilhar nas suas redes, né, espalhar a boa nova para quem puder, né, compartilhar com os amigos, compartilhar aí a loja, para que a gente possa, né, ficar sempre fortalecido e para continuar caminhando, porque, como eu falei, né, a guerra é assimétrica, então a gente tem que ter os parceiros sempre presentes e aguerridos na nossa trincheira. Não podemos esmorecer. Então, obrigado aí por tudo. Pessoal, compartilhe e vamos para frente. Então é isso, pessoal. Muito obrigado mais uma vez a toda a audiência que permaneceu conosco durante todo o programa de hoje, 1h30 de programa praticamente. Tenha um ótimo final, restinho de domingo. Uma boa semana para todos. Aguardo todos vocês aqui no próximo domingo com mais um programa Interview. Mais uma vez, obrigado a Luciano. Valeu, Fiquem com Deus. E até a semana que vem. Falou, pessoal. Obrigado.